Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly 8, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo nessa terça-feira aí, véspera do jogão, decisão para o Mengão aí no estádio do Maracanã, Copa do Brasil, enfrentará o Palmeiras aí. Estamos trazendo para vocês as últimas novidades da provável escalação do Flamengo, tudo de última hora do mais querido e amado do Brasil. Vamos aqui para mais um vídeo, mais um post do nosso canal. Não se esqueça de deixar nos comentários aí seu feedback, a sua opinião. A gente falou aqui a respeito da escalação do Palmeiras para jogar contra o Vitória. Não é um time para perder do Vitória jogando em casa. O Palmeiras perdeu uma invencibilidade de 9 meses jogando em casa. Não perdeu uma invencibilidade de 9 dias, 9 jogos. Foram 9 meses sem perder em casa. Jogando no Allianz Parque, porque perdeu para o Internacional, mas em Barueri, para o Atlético Paranaense em Barueri. E jogando no Allianz, 9 meses que não perdia uma partida. É evidente que isso chama a atenção do treinador, cresce a expectativa, sobe o tom da cobrança, e eu acho que o Palmeiras tem a ausência do Estevão, né? É uma ausência que vai se fazer sentir no Palmeiras. Porque ele é um jogador diferente, um jogador que desequilibra, o jogador do chamado 1 contra 1, um jogador que na bola de velocidade contra o zagueiro não consegue parar. Vídeo que disse o Rogério Ceni, quando ele largou atrás do zagueiro, chegou na frente, ele falou, não dá para parar, né? Então é evidente que é o mesmo tornozelo esquerdo. No jogo contra o Botafogo, ele teve uma torção de joelho e tornozelo, levou 8 dias para se recuperar. Agora nessa aí ele torceu sozinho. O Lucas Esteves nem vai para pegar na bola e o pé dele fica para trás. Não tem choque do Lucas Esteves com o Estevão. O Estevão se machucou e até o Lucas Esteves, revelado pelo Palmeiras também, lateral esquerdo, acabou sentindo esse entorse no tornozelo. É uma cena um pouco difícil de ver, né? Porque o pé dele quase que vira ao contrário. Nossa, eu fico muito agoniada de ver esse tipo de cena. E a gente pensa na instabilidade que isso gera para o jogador, né? É uma pena, é um menino jovem, vai ter o tempo de recuperação. O Chelsea mandou representantes para verem de perto o que está acontecendo. O Estevão fica em São Paulo, não vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. Ozinho, eu fico pensando aqui, esse menino tá voando, a gente tem falado isso sempre. O Palmeiras está vivendo uma fase de cobranças, a gente viu um Abel acima do tom, pelo menos publicamente não costuma falar assim de seus jogadores, e uma sequência muito ruim. É um momento mais instável, mais complicado para enfrentar o Flamengo e começar essa série que a gente avalia como um mês muito difícil para todo mundo que está brigando por títulos, Flamengo, Botafogo, Palmeiras. É o pior momento para esse enfrentamento do viés do Palmeiras? Ah, sim. Resultados mostram isso, né? Derrotas que o Palmeiras... A gente sempre costumava falar aqui, né, o presidente? O Palmeiras não joga bem, empata. Dificilmente o Palmeiras perde. Agora sim, não jogou bem alguns jogos e perdeu. E aí a lesão aí, infelizmente, né, dessa joia muito promissora, que é o Estevão, né, já vendido, e assim, a gente ainda vai desfrutar um período dele aqui. Então, deseja de recuperação total, o garoto, né, que vinha sendo protagonista num time de grandes jogadores que o Palmeiras tem, de um time muito sólido e muito forte, que a gente destaca sempre o coletivo. O garoto foi algo diferente que apareceu, o cara do drible, do 1 contra 1, que o Palmeiras nem utiliza muito isso. O Palmeiras vai muito com o conjunto, né? É dividido as responsabilidades para todos, ora brilha um, ora brilha o outro, e o garoto vem com um estilo diferente para ser até algo novo nesse Palmeiras, que a gente sabe como joga, sabe como se movimenta. Então a gente fica triste, né? É um desfalque sério, e para o jogo também, para o brilho do jogo, o Estevão em campo seria mais um atrativo, né, para todos que vão acompanhar esse grande clássico. Não sei até para o segundo jogo como é que vai estar essa recuperação, a imagem... Ontem eu falei, né, que o corneta verde e o secador verde, eles tinham me mandado a foto dessa lesão. Sim. Lembra que eu falei ontem que eu fiquei assustado com a foto? Fiquei bem assustado, e comprovado isso, que ele está fora do jogo, nem viajou, uma pena. Mas o Palmeiras tem jogadores para substituir.
e de altíssimo nível. Agora, como vai reagir de um momento ruim e da cobrança que começou no vestiário? Tem que se ressaltar que o Abel não falou isso só na imprensa. Ele diz ali que antes falou no vestiário. E a cobrança é justa. O time foi mal, não teve reação, não foi aquele Palmeiras que mesmo não jogando bem, a gente vê assim, um time mais guerreiro, um time mais aplicado. Não aconteceu isso. Por isso, publicamente, ele cobrou daqueles jogadores que ele falou, os caras pensaram que não podem jogar o próximo jogo, jogando do jeito que jogou, não vão jogar mesmo, não. Então dá esse recado que é pra galera despertar, opa, peraí, Palmeiras é muito forte, Palmeiras é candidato a título. Mas não acredito isso que o Palmeiras não tem condições de classificar. Nesse momento, é o pior momento dele para enfrentar o grande rival. O rival vivendo ao contrário, né? Vinha sendo cobrado, o treinador sendo vaiado, mas volta à liderança do campeonato, o Flamengo. Volta à liderança e jogadores fundamentais do Flamengo voltam a jogar muito bem. Para mim não é que estava jogando mal, não. Não estavam rendendo tudo que pode render. Especificamente a Arrascaeta, vamos falar assim. E o Arrascaeta voltou a jogar muito bem, a ser mais decisivo, como ele sempre é. Então nesse momento é mais favorável ao Flamengo, sim. Agora, é muito grande o jogo, esse duelo não dá para você cravar nada. Vantagem, o Flamengo joga em casa. Primeiro jogo. Mas para o duelo em geral, é difícil você já falar assim que isso é uma vantagem crucial para o Flamengo já classificar. Vive um momento melhor do que o do Palmeiras, sim. Respostinha da Gávea, filho da Gávea, o pessoal tá todo preocupado, mandando mensagem falando assim, esse aqui é o perigo, o Flamengo tá melhor e o Palmeiras pode se reerguer a qualquer momento. Então, assim, é um confronto tão interessante, né, que mesmo com essa diferença entre últimos resultados de cada um, é imprevisível, Mauro. Muito grande esse duelo, a gente já comentou quando saiu o sorteio, né, faltou sorte aos dois, provavelmente com outros adversários. Então não é sorteio, é azareio. Esse foi o azareio. Esse faltou, porque provavelmente com outros adversários eles teriam mais facilidade de passar e um vai ficar no caminho, não tem jeito, só vai passar um aí. Então, assim, claro que o Estevão é um grande desfalque para um jogo importante, em que pese eu achar que o jogo mais importante do mês ainda é pela Libertadores, acho que é maior do que a Copa do Brasil, né? Então, se ele se recuperar, pelo menos para os jogos com o Botafogo, já é algo razoável, algo muito bom para o Palmeiras. Não sei se vai... Perguntei ali para o Nicolete lá fora hoje, que estava aí, que cobre o Palmeiras, falou que é um ponto de interrogação para o segundo jogo também. Então, pode ser até que ele não participe do jogo de volta aqui e fique só para os jogos da Libertadores, enfim. Pelo menos para a Libertadores, tomara que ele volte, mas Palmeiras torcendo. Agora... para tê-lo no jogo aqui decisivo. Mas agora sim, o Palmeiras gastou quase 200 milhões de reais esse ano com contratações. Vai encarar o Flamengo, provavelmente, com Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Então, ou se preferir um pouquinho mais de segurança, o Maurício no lugar aberto pela direita. Então, está entre os contratados. Então, ou seja, né? O Maurício não pode jogar a Copa do Brasil, né? Não. Verdade, Maurício jogou a Copa do Brasil pelo Internacional, então ele não pode jogar a Copa do Brasil. Por isso eu estou falando em Dudu, Felipe Anderson, né? Os dois ali, o Flaco Lopes. Parece que Gabriel Menino e Richard Rios vão ficar no banco mesmo, né? Acho que os dois estão meio ali aquele desabafo do Abel passou por eles, né? Sim. Passou pelos dois. O Richard voltando de uma bela Copa América e tal, eu imaginava como titular, mas acho que não sai para esse jogo. Agora, é o Flamengo tentar se aproveitar sim, tá no melhor momento, o duelo é enorme. O jogo sem casa. E o jogo é em casa. E aí aquela história que eu falei agora sobre os dois jogos que vão acontecer hoje. Quem está em casa não pode desperdiçar essa oportunidade. Como a gente sabe que o Cruzeiro nunca desperdiça quando está em casa. 8 jogos, 8 vitórias em Belo Horizonte. Pega esse trunfo aí pro retorno, Mauro. Nunca o negócio é o seguinte, deixa eu contar um negócio aqui pra você, ó. A gente vai voltar a falar do viés do Flamengo. Lucas Pedrosa, boa tarde pra você que tá em casa. Olha aqui, pra quem assiste a gente pelo YouTube, aqui no Rio de Janeiro, uma chuvinha gostosinha, né? Venê não gosta de chuva, que ele é um praiano que não gosta de chuva. Eu adoro chuva, adoro aquele vento batendo no rosto. Uma chuvinha bem bonitinha aqui no Rio de Janeiro. Já o quê, ô Big Boys? Novidades do quê? Do Flamengo? Do possível estádio do Flamengo. Teve conversa sobre isso ontem. Mas antes, vamos falar desse jogo. Esse jogo do Flamengo pela Copa do Brasil, que é amanhã às 8 horas no Maracanã.
Você já tem esse time do Flamengo, Vene? Não tenho, porque o Tite vai finalizar a preparação na atividade que vai acontecer nessa tarde. A atividade prevista para começar às 15 horas, o famoso 3 horas da tarde. E aí o Tite vai, digamos assim, esboçar a equipe titular. Como a gente pôde ver no bom VT da Alcilene Brito, tem os retornos de De La Cruz e também Bruno Henrique. O De La Cruz foi a ausência, para quem não sabe, no último duelo, por conta de dores nos tendões. Não foi apenas um tendão, nos 2 tendões ele estava sentindo dores. E o Bruno Henrique teve um problema muito sério no tornozelo, está recuperado, treinou normalmente ontem. E a tendência é que treine hoje. Eu acho engraçado quando fala dores nos tendões. Existem tanto tendão, mas eles não falam, né? Tendões porque fica o tendão do tornozelo. Lembra do Aquiles, né? Que é o tendão mais popular que tem. Que é esse aqui. Mas existem muitos e diversos, né? Mas aí eu fico assim, tendão aonde, não é? Mas eles não falam, né? Dores à parte, pelo visto, as dores foram superadas, porque se o De La Cruz treinou normalmente ontem com os demais jogadores, acredito eu que esteja pronto para poder entrar em campo. E para mim, o De La Cruz é titular e o Bruno Henrique é uma boa opção para o segundo tempo. Como eu disse aqui, o Tite ainda não esboçou por conta disso, que a atividade vai acontecer à tarde. Se você quiser me perguntar como eu escalaria o time... Peraí. Ah, tá. Vene Casagrande, eu tava tentando ganhar tempo já pra vou você com trocar você, aí. Lucas Pedrosa. Como você escalaria o time do Flamengo? Vamos lá, levando em consideração que o Tite já garantiu o Matheus Cunha no gol, então, Matheus Cunha no gol. Eu colocaria o Wesley na lateral direita. Por quê? O Wesley é um lateral direito que ele vai muito ao fundo, muito mais que o Varela. E como ele, teoricamente, não vai ter o Luiz Araújo, porque quando ele bota o Luiz Araújo, se a gente for perceber, ele bota o Varela. Porque o Varela fica mais e o Luiz Araújo consegue explorar mais a ponta ofensiva ali pelo lado direito. Eu colocaria o Wesley, minha dupla de zaga titular seria Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Na lateral esquerda eu colocaria o Vinha, porque o Vinha fica mais e ele já tem o Cebolinha. No meio de campo, para mim, o meio de campo ideal hoje do Flamengo é Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, e a dupla de ataque a gente colocaria aí o Cebolinha e o Pedro também. Pelo menos esse seria o meu time para encarar o Palmeiras. Lucas Pedrosa, tem um vídeo que está viralizando entre os torcedores do Flamengo, que é o discurso do Tite antes da vitória contra o Atlético Goianiense. Cadê? Turbilhão de coisas na cabeça. Não conhecia, a gente não se conhecia direito. Pedrosa, diga pra mim o que você achou do discurso do Tite, sempre com palavras precisas. Cara, eu acho que Vene, você não gosta desse perfil? Me dá sono, eu vou ser bem sincero. Eu vou discordar. Eu acho que é o perfil dele e os atletas conseguem respeitar isso, tanto é que ele fala sobre entrar 100%. Sim. O Flamengo entrou 100%. Eu destaquei ontem aqui que nos primeiros 40 minutos foi um time que não subestimou a importância do jogo. Porque você pensa em Atlético Goianiense, que é o pior time do campeonato, você acha que você vai ganhar a qualquer momento. E o Flamengo nos primeiros 40 minutos teve uma postura muito intensa, com um ímpeto muito grande, conseguindo fazer a marcação pós-perda, conseguindo fazer a pressão alta e chegou ao seu gol rapidamente com o Pedro. E logo depois o Flamengo até sofreu no final do primeiro tempo e no começo do segundo, mas conseguiu fazer o segundo. E eu já falei aqui, eu repito isso aqui desde o começo do ano, o Tite não vai te entregar espetáculo. Ele vai te entregar 100%, tudo que ele puder, dos pontos. E ele tem um grupo na mão. Tá muito claro que ele tem esse grupo na mão, independentemente do viés do discurso dele, tem dado certo. Porque o Tite é um especialista em futebol brasileiro, especialista em campeonato brasileiro e ele tem o melhor time. Quando o Tite chega lá no ano passado, o que a gente fala? Vai se juntar pela primeira vez, no momento onde a diretoria do Flamengo toma uma decisão de conseguir trazer o melhor técnico do futebol brasileiro com o melhor elenco. E isso tem acontecido. Quem é o líder do Campeonato Brasileiro é o Flamengo com o jogo a menos. Quem é o time que ainda está na Libertadores, que ainda está na Copa do Brasil, é o Flamengo. É isso que se espera de um time que tem um investimento milionário, que tem uma folha salarial maior do Brasil. Então eu entendo que o Tite é o casamento perfeito e ele tem conseguido fazer um grande trabalho com o estilo de jogo dele. Só uma coisa, só o fato de eu achar preguiçosa a fala dele não quer dizer que eu acho ele um treinador ruim, pelo amor de Deus. E você muito pelo contrário. Elogia ele aqui, pra mim, de treinador brasileiro, pra mim ele é o melhor. É o treinador das 2 últimas Copas do Mundo, então tem que respeitar o trabalho dele. Mas isso é perfil. E o treinador, ele pode ter vários, né? O tipo paizão, mas que taticamente às vezes não é... às vezes é também. Sim. O tipo mais enérgico, menos enérgico, o que fica ali na área técnica
gritando que não grita, que fica agachado. Enfim, isso aí também e é uma pode questão falar de o que opinião. for dele. Agora, falta de palavra ele não tem. É verdade. Tanto é que ele vai manter o Matheus Cunha, mesmo ele sendo muito criticado por conta disso. Eu acho que o Tite trabalha na base do respeito, cara. Eu acho que se fosse outro treinador hoje com menos experiência, a questão Gabigol, ela teria explodido ainda mais dentro do Flamengo. O Gabigol teria mostrado uma insatisfação ainda maior. Eu acho que teria mais problemas. O Tite é um cara que consegue ter a gestão de grupo ali. E, repito, quando o jogador olha pra ele, ele pensa assim, pô, eu não vou me meter muito numa com esse cara, não. Porque esse cara tem uma história gigante dentro do futebol. Eu não posso desrespeitar ele em momento algum. Apesar do Gabigol já ter feito isso, ele não estava no Flamengo. Hoje quem manda é o Tite. Eu acho que com esse respeito, com tudo que ele passou aí na carreira dele, um cara campeoníssimo, campeão mundial, e pegou aí 2 Copas do Mundo e foi um cara que conseguiu dar estabilidade para a própria seleção brasileira, apesar dos fracassos na Copa. Enfim, o Tite é top, cara. Vene, o Tite é top vê mesmo. se vocês concordam comigo. Poucos teriam resolvido o problema de relacionamento que tinha tão latente na última temporada do Flamengo. E talvez foi isso que a gente tanto elogiou com a chegada do Tite. A gente teve esse ano no Flamengo alguns problemas, vamos dizer, de comportamento. Viralizando a foto do Gabigol, o próprio Pedro sendo vaiado antes disso para o Gabigol entrar, e o Tite ficou firme com a escolha dele. E mais do que isso, quando a gente viu, por exemplo, o assunto Gabigol, ele acabou ficando pro Gabigol. Talvez se fosse com outro treinador em um outro momento, ia ser um problema total e generalizado do Flamengo. Não tá mais respingando no grupo. O Tite consegue blindar essa parte comportamental totalmente, né? Fernandinha, tem um ponto sobre o Tite que a gente precisa mencionar. Além de ele ser um baita conhecedor de futebol, e ele muita gente pode não gostar do estilo dele, que de fato ele não entrega espetáculo, mas ele entrega resultado. Além disso, ele tem casca no futebol. Vamos lá. Se um jogador virar para ele e falar assim, eu já ganhei Mundial, o Tite vai falar, eu também já ganhei Mundial. Eu já disputei Copa do Mundo, o Tite vai falar, eu também já disputei Copa do Mundo sendo treinador de seleção brasileira em 2 Copas. Eu já ganhei Campeonato Libertadores, eu também já ganhei. Então assim, ele tem casca. Nenhum jogador vai chegar e vai tentar bater de frente com o Tite. E eu vou além, isso que o Pedrosa acabou de mencionar, talvez se fosse um treinador, entre aspas, mais frouxo, o Gabigol teria ido além. E a situação poderia ter explodido e ter causado um ambiente ainda pior nos bastidores. Ele blindou. Ele blindou legal. E assim, é perfil que a diretoria do Flamengo gosta. Entre aspas, entrega a chave do CT para o Tite, para sua comissão técnica. E confia. Tá aí. E o Tite, de fato, ele consegue fazer isso muito bem. É porque o Tite mostrou para o Gabigol que ele não precisa do Gabigol. E quando o Gabigol foi afastado, não só pelo doping, mas também pela questão do contrato dele, se ia sair ou não ia sair, o Flamengo continuou performando, o Flamengo continuou pontuando. O Carlinhos fez gol. Exatamente. Então, assim, obviamente, ninguém descarta Gabigol. Gabigol, pra mim, é um grande jogador, respeito muito. É um cara que fez história no futebol brasileiro, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro nesse século. Mas o Tite mostrou pra ele, pô, cara, você não resolveu tua vida ainda não? Tá com algum tipo de problema? Beleza, vou seguir minha vida aqui, vou trabalhar com o elenco que eu tenho e vou fazer o Flamengo jogar bola. Voltou? Dá pra te colocar? Dá pra te colocar. Mas vai ser no meu tempo, vai ser no meu momento. E aí ele tem performado agora muito bem nos últimos jogos. Vene. Eu tenho até um debate sobre Gabigol. Ai, meu Deus, quanto não, tempo? É sério, sério. Alguém vai brigar? Não. Eu tô na paz. Não sei se vocês hoje. vão concordar comigo. Se a gente for parar e analisar, o Gabigol entrou nos últimos jogos não no lugar do Pedro. Não. Ele entrou em outra função. Sim. O Pedro está suspenso para o jogo contra o São Paulo. Alguém aqui crava que o Gabigol vai ser o substituto do Pedro? Não. Eu também Nem não consigo acho que cravar. será. Acho até que pode ser o Carlinhos. Hoje, se eu tivesse que arriscar um dinheiro aqui, quem seria o substituto do Pedro contra o São Paulo, eu arriscaria o Carlinhos. Com informação ou com opinião? Não, só opinião. Com opinião. E só você, opinião. com opinião? Não sei. Eu fico em dúvida. Por que acontece? O Pedro tem as características mais parecidas com o Carlinhos, apesar de serem jogadores em outra prateleira. O Flamengo do Tite, ele faz muito essa saída de bola junto com o Pedro. Quando ele tem dificuldade para sair lá de trás, com a saída de 3 e tudo mais, ele usa muito o Pedro como referência. O Gabigol não tem condições de fazer esse papel de referência, de ser o cara do pivô, de raspar a bola, de ser realmente esse cara que consegue pegar a reposição. Então eu acho que dentro do estilo de jogo, o camisa 9, o Carlinhos é mais adequado. Então, você concordou com ele. Mas Tem mais sem ir. Peraí, aí o Gabigol. Mais sem ir, tá? Tem mais sem ir. É o mais. Aí o Gabigol, que tem jogado bem, não tem, isso é indiscutível, ele tem entrado bem nos jogos do próprio Flamengo. Vê o Pedro, que pode estar ausente, e cara, você não vai dar a oportunidade pra ele?
que ele não é titular já há quanto tempo que o Gabigol não é titular do Flamengo? Muito tempo. Jogo decisivo. Mas você acha que ele tá pensando nisso? Desculpa, Fernanda. Eu acho que o Tite deveria olhar para esse tipo de situação e olhar assim, cara, você tá merecendo. Antes o Gabigol não estava merecendo. Agora ele tá merecendo. Entre o Gabigol, ídolo histórico do Flamengo, para mim o segundo maior ídolo da história do Flamengo, e o Carlinhos, por mais que o estilo de jogo do Carlinhos seja mais parecido com o do Pedro, eu escolheria o Gabigol. Dito isso, o Tite vai botar o Carlinhos, eu acho, hein, Venê? Você não acha, não? Não, hoje com a eu cabeça acho do isso. Tite que você conhece. Eu acho que ele vai botar o Carlinhos. Não é informação. É só opinião, achismo, puro aqui é achismo. só opinião, tá? Puro achismo. Até porque o jogo ainda é depois contra o Palmeiras. Ainda tem jogo contra o Palmeiras quarta-feira. E aí depois tem o São Paulo. Então... Cara, até tua mão é Flamengo, né, Venê? Que loucura, né? Cadê a mão do Venê? Levanta, abre a mão aí. Até a mão do Venê é Flamengo. Que é de graça, tanta né? cenoura que ele come, gente. É de tanta beterraba que esse homem come. A mão dele é vermelha. É verdade. Até a mão dele é Flamengo. Isso é verdade. Olha lá, ó. Aí, mãe, aí, ó. Tanto suco de cenoura e beterraba que minha mãe me dava na infância. Olha aí, ó. Ó aqui, Venê, tem novidade sobre o terreno do gasômetro? Como tá essa situação? Tem novidade Já tem boa. meu fogão que joga hoje, meu fogão, Pedrosa. Contra o Bahia, do Everton Ribeiro. Vai dar Botafogo. Isso aí, Pedrosa. Não fica do meu lado não pra tu ver Bahia só. só é bom pra viajar. Não, aí o Bahia ganha. Aí o que, ele vai amanhã tá acontecer? aqui vestido Ele de é mãe de Marques. axé aqui, ó. Ele tá com peruca do mel. Olodum, vá, Eu já vá, mandei o vá. WhatsApp aqui, ó, que eu sei imitar o Olodum direitinho. Aquele momento que vem aqui, ó. Eu juro. Você sabe que a Rosa, que é a babá das minhas filhas, ela tá furiosa com vocês dois, mas comigo? é sério. Olha, importante passo para isso, porque o Conselho Deliberativo convocou uma reunião para aprovar a possível compra do terreno. Por que eu falo possível compra? Como vai ser o leilão na quarta-feira, eu não posso cravar aqui que o Flamengo vai conseguir comprar o terreno. Mas o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, assim, com amplo favoritismo, 602 votos a favor, apenas 33 contra. Caramba! O Flamengo entrando nesse leilão para poder comprar o terreno lá no gasômetro e aí dar o importante passo para a construção do estádio Tem uma próprio. expectativa de valor? Ainda não se Não sabe, tem. né? Eu tenho um valor mínimo, que eu confesso que eu não lembro Sim, de cabeça aqui, do leilão, né? O leilão tem um valor mínimo. Mas o Flamengo, enfim, é para o torcedor rubro-negro ficar extremamente orgulhoso com tudo que está Se acontecendo. comprar, quanto tempo que você acha que separa o sonho do torcedor de ter um 6 estádio anos. até o dia? 6 anos. Nossa, em torno tempo de 6 pra anos. caramba, né? Em torno de 6 anos. Tanto é que o Flamengo correu atrás para poder ter o Maracanã à sua disposição, porque não é algo assim, não é um futuro próximo. A gente está falando de 6 anos aí. Mas, querendo ou não, para quem esperou tanto 2030, tempo... né? Olha o 6 tempão que eu anos, demorei pra fazer essa conta, Venê. 6 anos, assim, é daqui a pouco, sabe? É pro torcedor 2030. do Flamengo ficar extremamente orgulhoso com tudo que está acontecendo. Agora o Flamengo muito próximo de ter a sua casa. E, assim, é uma casa grande, né? Para pelo menos 80 mil pessoas que o presidente Rodolfo Landim andou mencionando. Então, de fato... São 2 triênios de uma presidência do Flamengo. Pois Pensa é. nisso. Não, se a gente for parar e analisar, isso aí é fruto de um trabalho que começou lá em 2013, quando o Eduardo Bandeira de Mello, ao lado das pessoas que estavam ao lado dele, tiveram que devolver o Wagner Love, porque não tinham condições de pagar o salário do Wagner Love. E hoje a gente está vendo a gente debater aqui o Flamengo construindo o estádio próprio com seu dinheiro próprio. É algo que é um trabalho aí de 11 anos. Então, parabéns a todos os envolvidos e parabéns também aos torcedores rubro-negros que vão poder ter uma casa própria agora. E aí, como é que... Só um instantinho. Já volto aqui, tá, Venê? Não, aí a renda... Só um minutinho. que eu falo. faturamento de 3 bilhões... Esquece. E aí, como é que a gente vai zoar o negócio lá de casa? Então, isso aí vai acabar, né? Foram mais de 100 anos falando sobre isso. Ué, como é que a gente vai fazer isso? A gente se apegava nisso. Ó, o muro tá baixo. Eu Quem quiser fazia vir, isso vem. direto. Mas Tu não? ó, a minha Também? casa lá do lado, bem pertinho, verdade. vai estar reformada também, entendeu? Vai estar bom. bonita. Então, assim, tá rindo do quê, tranquilo. Venê? Tá falando um negócio não tem sério com ele problema, ali. não tem problema. Eu espero que em 2030 as coisas estejam melhores, entendeu? Pra nós? Lembrando que vai demorar esse tempo todo porque o Flamengo vai tirar um estádio do zero. zero, né? é. É um O Vasco, terreno por vazio. exemplo, deve terminar em 2028. Mas o Vasco já tem um estádio lá, já tem um campo, apesar da O reforma MRV ser foram muito 6 grande. anos? O Big Boy está lembrando aqui do Atlético Mineiro, né? Também foi a mesma coisa, né? Sim. E fez a estreia da MRV, foi esse ano ou ano passado? Ano passado, né?
foi parecido. Eles dividiam, compartilhavam o Mineirão e agora tem a sua própria casa. E vai ser maior ainda. Eu só não sei gente, quanto isso vai tempo ser bom demorou. para o Rio de Janeiro Com inteiro, certeza. porque vai Claro, valorizar claro. Zona Norte. Vocês já passaram ali em volta do estádio Newton Santos? Sim. O que acontece ali no entorno, até para Aquilo os ali próprios mudou moradores? completamente. Claro que tem dor de cabeça para acesso, né? Porque fica muita gente ali em volta. Mas eu digo para aquele comérciozinho local, pô, isso é um barato, ô Lucas Eu vejo Pedrosa. muita gente falando sobre acesso ao Engenhão e eu discordo do Não, eu Santos, digo né? pro morador. Que às vezes dá uma engarrafada claro. ali, como qualquer estádio. Mas tem muito Maracanã morador também. que se beneficia daquilo ali também. Quantas casas abrem para poder vender as coisas? Perfeito. Quantas casas abrem para poder virar Estacionar. estacionamento também? Então eu acho assim, eu vejo muita gente, acho que nem a torcida do Botafogo, mas todo mundo olha pro Newton Santos e meu Deus, não tem como chegar. Isso é uma mentira muito grande. Eu vou falar uma por mentira mim. mesmo. Isso é uma Tem mentira o trem muito ali grande. na Eu porta. sinto saudade. Isso aí, nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal. A gente viu aí, reagiu dos cortes, primeiro da ESPN Brasil, do Grupo Disney, com Zinho Pascoal e companhia aí. E também aqui do SBT Esporte Rio, com Venê Casagrande, né? Lembrando vocês que amanhã o jogo do Flamengo vai ser às 20 horas da noite aí, no estádio do Maracanã. Vai ser o primeiro duelo de 2 de confronto, né? O Flamengo joga amanhã dentro de casa, para a próxima semana aí, na quarta-feira, dia 7 de agosto, às 20 horas também, jogará no Allianz Parque, novamente contra o Palmeiras. Então o Flamengo aí tem uma partida, uma semana muito difícil, muito agitada, porque no domingo aí terá a partida válida pelo Brasileirão, enfrentará o São Paulo fora de casa. Aí vai ser seguida, né, 2 jogos contra o São Paulo no sábado às 21h30 e na quarta-feira, dia 7 de agosto aí, também em São Paulo.